Meus amigos, boa noite para nós. Em Minas nós temos um hábito estranho de às vezes falar sentado. Não entendam que isso é algum tipo de desrespeito. Mas acho que a gente fica mais perto de uma cozinha de casa, que é onde a conversa flui melhor. Senão parece que há uma aula sendo ministrada, e quem de nós se arvora em professor, mais rapidamente se encontra com as suas próprias fraquezas. Então não se importem de eu estar sentado. Amigos, então é a terceira vez que a gente volta ao Centro Espírita de Jacarepaguá, aqui no Rio de Janeiro, e eu sinceramente me pergunto se existe algo a mais a dizer do que o repertório das nossas duas vindas anteriores. Porque, na realidade, há muito pouco de novidade quando nós tratamos do caminho espiritual. Não é verdade? Existe, sim, uma sede por novidades. Mas essas novidades quase sempre têm uma duração muito efêmera no campo concreto da nossa vida e da nossa rotina de prática espiritual. Quando a gente está diante de livros novos, de autores famosos, consagrados, sejam no mundo físico ou sejam no mundo espiritual, quando a gente se depara com algum tema que seja assim inebriante e que chama a nossa atenção, caso falte a qualquer uma dessas estruturas a raiz do ensinamento fundamental, da base do pensamento espírita, elas serão muito belas, mas de duração bem pequena. Diante disso, a nossa reflexão encaminha-se então para um outro lado. De posse daquilo que eu já adquiri até hoje, na marcha das minhas buscas espirituais, o que significa progredir espiritualmente? Talvez essa seja a grande pergunta. Diferente do que o Sérgio disse, ninguém vai sair daqui iluminado. Pelo menos eu tenho quase certeza que não. Talvez saiam um pouco mais confusos. E se saírem um pouco mais confusos, é sinal de que deu certo. E aí sim a iluminação começa a se apresentar. O que faz com que nós nos tornemos efetivamente indivíduos iluminados ou mais espiritualizados? Porque veja só, sempre nós falamos em evolução espiritual. Se há um tema que nós espíritas insistimos em manter na pauta das nossas reflexões, é o tema da evolução. E separamos mesmo as pessoas, embora de modo não intencional, em categorias de evoluídos e menos evoluídos. Mais adiantados, mais atrasados. Às vezes, até com um pouco de descaso, dizemos de companheiros de outras religiões, mas eles ainda não entendem muito bem isso. Por isso que fazem desse ou daquele jeito. Um dia eles vão entender. Quando eles entenderem, eles não vão precisar mais pensar desse jeito, eles vão se modificar. Coitados. Eles ainda não tiveram a luz espírita para iluminá-los. E a gente se torna indivíduos arrogantes, né? Tudo em nome dessa tal evolução ou desse tal progresso espiritual. O mais curioso é que quando a gente se confronta o nosso pensamento atual com o pensamento de momentos muito perigosos da história do mundo, as duas primeiras guerras, ou as duas grandes guerras, né? As duas primeiras não, as duas grandes guerras mundiais, outras guerras que foram avassaladoras na Europa, na Ásia, até na América, a maioria delas havia um pensamento subjacente de evolução. Havia a semente de uma ideia de que um povo que tinha mais condição do que outro poderia impor a sua vontade através da força. E, bem, deu muito errado, né? Talvez a Segunda Grande Guerra, ou como alguns historiadores defendem para nós, a Grande Guerra do século XX, tenha sido a maior cicatriz que a nossa humanidade recente
construiu sobre a face do mundo. E uma cicatriz de difícil solução física e muito mais complexa solução espiritual. Então, de que trata essa evolução? Esse é o problema, esse é o ponto. E mais, como eu posso caracterizar, no contexto da minha rotina e da minha prática, que o ensinamento espiritual está servindo para que eu amadureça? Aqui está o X da questão. É por aqui que a gente vai tentar andar hoje. Vamos lá. A primeira situação que se nos destaca é quando a gente observa a nossa própria condição humana. Em O Livro dos Espíritos, Kardec vai questionar a falange espírita da verdade qual era o maior impedimento para que os indivíduos alcançassem a libertação ou ao desenvolvimento moral. Questão 752 do Livro dos Espíritos. Qual o maior impedimento para o progresso dos seres? E os Espíritos vão responder: orgulho e egoísmo. Definindo para nós as duas grandes amarras que nos prendem no nosso passado espiritual. Orgulho e egoísmo não são bem sentimentos, como a gente costuma entender que são. São estruturas mentais. Enquanto tal, nós precisamos saber como lidar com eles. Vejam essa sala. Essa sala é uma sala didaticamente muito bem construída. Porque nós temos essas colunas aqui no meio e essas vigas, né? E caso a direção da casa decida-se por derrubar algumas paredes, mantendo-se as colunas e vigas, o prédio continua de pé. Sentimentos, como a gente está acostumado a lidar com eles, vícios, como nós estamos acostumados também a tratá-los, são paredes. Estrutura mental são colunas. Portanto, quando nós falamos de orgulho e egoísmo, tratamos de algo que ajudou a constituir a forma através da qual nós enxergamos a realidade hoje. E aí é bem diferente da gente tratar do assunto como se fosse só passar um pano úmido, né, com algum tipo de detergente, e que vai limpar da sua cabeça o orgulho, o que vai limpar da sua cabeça o egoísmo. É impossível nós desconstruirmos essas estruturas sem construirmos algo no lugar. Caso isso aconteça, nós vamos estar implodindo o prédio da nossa personalidade. Ele rui sobre a nossa cabeça. O indivíduo que tenta, num ato assim de super espiritualidade, romper com isso de uma vez só, surta. Entra em crise. Porque as formas de lidar com a realidade, elas deixam de ter sentido, elas começam a entrar em colapso. Então, quando os Espíritos apresentam para nós orgulho e egoísmo, eles estão tratando de duas das três principais estruturas mentais que nos impedem de alcançar esse estado de felicidade ou de desenvolvimento espiritual. A terceira delas, que a gente parte de um princípio que pode ser reconhecida a partir das duas anteriores, é a ignorância. Então veja só, a nossa mente comum, a nossa forma de enxergar a realidade comum, ela é colorida com essas três tonalidades que estruturam a maneira como a gente se relaciona com o mundo: orgulho, egoísmo e ignorância. Tudo bem até aí? Já repararam que em várias passagens do Novo Testamento aparece repetidas vezes o número 3? Quantas vezes Pedro nega Jesus? 3. Quantas vezes Jesus pergunta se Pedro o ama? 3. Quantos dias Jesus demora para voltar e ter com os discípulos? 3. Quantas vezes várias coisas acontecem 3 vezes, né? As parábolas que Jesus conta em Lucas são sempre em 3
em grupos de 3 parábolas. Quantas vezes Jesus é tentado no deserto, no Evangelho de Mateus? 3 vezes. Isso não é uma simples alegoria ou uma coincidência bem elaborada. Nós estamos tratando, na realidade, de uma simbologia espiritual profunda que é referente todas as vezes a essas 3 estruturas mentais que nos oprimem e nos impedem de enxergar a realidade como ela é. Também podemos enxergar egoísmo, orgulho e ignorância como sendo o obscurecimento no nível material, egoísmo. Apego. Obscurecimento no nível das nossas emoções, não é? Orgulho. Sensação de ser essencialmente diferente dos outros. Obscurecimento no nível mental, racional, ignorância. E muitas vezes essa ignorância não tem nada a ver com racionalidade, com entendimento lógico, matemático. Há indivíduos que são muito estudados, altamente intelectualizados e são por vezes os mais ignorantes a respeito da realidade da vida. Então vejam, quando nós fazemos um raio-x da nossa própria cabeça, ou do nosso próprio mundo interno, nós vamos encontrar essas 3 estruturas que quase que nos guiam e nos conduzem diariamente. E elas se relacionam entre si. Quando o apego se casa com o orgulho, dali nasce a raiva. Quando o orgulho se casa com a ignorância, nasce a inveja, o ciúme. Percebem que a nossa cabeça vai sendo uma espécie de cubo mágico, onde aqueles quadradinhos vão se organizando, e através dessa forma de se organizar, a gente vai se relacionando com o mundo? Fica claro para a gente perceber isso? Muito bem, estamos aqui nesse planeta, e observamos que ao longo de toda a jornada de amadurecimento que nos coube até aqui, tivemos essas 3 sementes no nosso mundo íntimo, e nós lidamos com ela, conforme o tempo e as circunstâncias, de maneiras ora mais leves, ora mais espiritualizadas, vamos dizer assim, e ora totalmente desgovernadas. Nos entregamos mesmo aos vícios, aos apegos, aos excessos, à confusão, em busca de prazer. Alguns espíritos, alguns seres, que mais rápido do que nós, tiveram um insight da consciência divina, descobriram o contato com o mundo superior, fora deles, mas sobretudo dentro de si mesmos, foram então vindo à Terra, de tempos em tempos, como espécie de procuradores da verdade. Vamos usar essa expressão. Eles vieram ao mundo trazendo as primeiras estruturas, os primeiros métodos, através das religiões, que poderiam nos ajudar a dissolver esses 3 venenos, a reconstruir essas estruturas confusas, para que a gente pudesse então destruir o que não presta dentro de nós, mantendo acesa a semente da verdade, a semente da afetividade e da compaixão. Essa é a raiz das religiões. Em todos os tempos existiram religiões. E todas as religiões tinham como objetivo fundamental ensinar o homem a ser um pouquinho diferente e a se relacionar com o mundo de uma forma um pouquinho diferente. Surgiu então, antes do Cristo, um infinito de outros instrutores espirituais. Quando Jesus vem ao mundo e ele nos apresenta uma moral toda baseada na compaixão e no afeto, ele inaugura um período um pouco diferente nesse caminho de emancipação do ser. Rompendo com os ritos externos,
rompendo com toda forma de materialismo espiritual, o Mestre vem nos ensinar a respeito de uma figura divina não mais violenta, não mais belicosa, não mais um general, mas um pai, que poderia ser acessado pelo sujeito em qualquer lugar, a qualquer momento, e que bastaria um insight dessa conexão para que o indivíduo se tornasse conectado com Deus. O Cristo vem nos apresentar uma inversão na ordem, na pirâmide social do mundo, dizendo, olha, se para o mundo os grandiosos, os poderosos, serão os primeiros, no reino dos céus, os últimos hão de ser os primeiros. O Evangelho vem para dar alimento a quem tem fome, para dar abrigo a quem está desguarnecido, para dar consolo a quem está desesperado, para dar esperança a quem perdeu razão de ser. O Cristo desconstrói todas as estruturas externas de apoio para qualquer prática espiritual que conectasse o homem a Deus. O templo do Cristo é o mundo, a igreja do Cristo, a que ele se refere nos evangelhos, é a eclésia, que é a reunião de pessoas. E nós somos tributários desse movimento do Cristo. Vinícius, muito bem o que você está dizendo, você já falou mais de meia hora, você só contou história, e não tem absolutamente nada a ver com razão ou com sentido de evolução espiritual. Tem sim. Porque quando eu falo com vocês que a nossa mente ela está incrustada com esses 3 pontinhos obscuros, não é porque você vai fazer um exame, vai aparecer lá no seu psiquismo uma palavra escrito orgulho, e aí um espírito vem com um bisturi e corta fora. Se fosse assim era muito prático. Na verdade, quando essas 3 sujeiras se misturam, elas formam para nós aquilo que a gente chama de mente ordinária, ou mente comum. O que é a mente comum? É a mente que enxerga a realidade da forma mais prática, da forma mais simples, da forma mais material. Como nós somos espíritos que estamos peregrinando pela senda da vida, a incontáveis existências, e nem sempre romper com orgulho e romper com egoísmo é algo fácil, o que nós aprendemos a fazer? Nós damos uma roupagem ordinária para os ensinos espirituais que são extraordinários. Não estou entendendo nada que você está falando. Eu pego um ensinamento espiritual que é todo de liberdade e o transformo num ensinamento de prisão. Eu encontro um Cristo que rompe com as hierarquias, com as estruturas rígidas, com os excessos, com os desmandos, e como a minha mente tem dificuldade de enxergar um mundo onde não tem um cacique e um monte de índio, eu transformo Cristo no cacicão e nós vamos ser todos os índios. Eu começo a imaginar que o mundo espiritual tem que ser um lugar só de gente vestindo roupa branca. E de preferência os homens vão ter umas barbas compridas, brancas também, as mulheres vão andar com umas florzinhas na cabeça, vai ter muita grana. Vocês lembram do céu, na verdade, de Nosso Lar, da novela A Viagem? Não é? Que mundo de tédio que era na década de 90, uns coelhinhos correndo. E daí eu já imagino que o mundo espiritual é um local onde os seres falam assim, mansos, as pessoas não têm problemas. Eu já imagino que quando alguém vem fazer uma palestra para mim na casa espírita, e alguém lê o currículo dessa pessoa e gasta às vezes 15 minutos lendo o currículo, eu penso assim, poxa, eu tenho algo a aprender com esse sujeito, porque ele tem um currículo tão grande. E aí eu começo a imaginar
que se a pessoa veste uma blusa social para ensinar espiritismo, ou se ela tem 300 livros publicados, ou se ela é palestrante internacional, tudo isso vai dando para ela status, de sabedoria e de poder. E aí eu digo assim, vê, eu sou amigo do Sérgio. A minha entrada no mundo espiritual está garantida. Aqui no Rio, eu só ando de carro com a Darcy. Não tem perigo de um assalto. É um mérito que ela tem. Ocupa o carro e não tem nenhum espírito que vai tentar qualquer coisa errada. Nós vamos desenvolvendo com a mente ordinária uma lógica de materialismo espiritual. Transferimos para o mundo espiritual as nossas misérias materiais. E aí o sujeito diz assim, eu vou lá no centro hoje assistir palestra, ou vou fazer palestra, porque eu estou juntando bônus hora, porque eu quero comprar uma casa em nosso lar, para quando eu morrer eu ir para lá. Isso não é espiritismo, isso é materialismo. Só que é um materialismo espiritualizado. Você quer matéria do outro lado da vida, mas você quer matéria. A nossa mente ordinária começa a acreditar que nós vamos constranger Deus a ser bom conosco, ou constranger os espíritos a serem bons conosco, em troca de uma hora de palestra que a gente faz ou assiste, de uma atividade que a gente vai na casa espírita fazer, evangelizar a criança, o filho dos outros, e a gente pensa, mas aquele menino é tão mal educado que eu tenho que estar ganhando alguma coisa. E aguentar o filho dos outros sem ganhar nada, não tem mérito, né? Não tem vantagem. Percebem que a gente vive uma vida assim, quase como num banco imobiliário com Deus, apostando as nossas fichas, pedindo respostas. Quando isso acontece, é sinal de que nós pegamos todo o ensinamento espiritual, pervertemos ele em materialismo e usamos para nos distrair e alienar. Opa, chegamos no X da questão. O que significa evoluir espiritualmente? Certamente não é se tornar ocupante de um cargo destacado nessa ou naquela instituição. Certamente não é se tornar presidente de um país, ou alguém que quando fala todo mundo abaixa a cabeça. Certamente se tornar amadurecido espiritualmente não é necessariamente você deixar de ter aquela dor na sua hérnia de disco, nem a sua crise de asma passar para sempre. Evoluir não é fazer com que os seus filhos deixem de te dar problema, tampouco é acreditar que você nunca vai ficar desempregado, porque você é assim com os espíritos, né? E eles não vão deixar você passar por essa prova. Isso tudo é perturbação. Não tem nada a ver com amadurecimento espiritual. Mas nós temos, a cada dia mais, numa vida tão rápida e utilitária, tentado transportar para dentro da casa espírita todas as nossas ambições externas. Então eu vou na casa espírita buscando sim o fim da minha hérnia de disco, buscando sim o fim da minha asma, buscando sim que meu filho me obedeça, sim, todas essas coisas. Há algo errado com isso? Não. É preciso que fique bem claro. Qual é então o infortúnio? É que todas essas coisas são transitórias. Mas a fonte do nosso sofrimento permanece. É claro que um espírito bem intencionado pode magnetizar você através do passe e aliviar suas dores. Claro que a prece dos seus companheiros pode te ajudar num desafio dentro de casa. Mas a estrutura mental da sua residência íntima só é acessível a você. Se os ensinos espirituais não servem para que nós reconstruamos as estruturas que nos mantêm enxergando a realidade, eles vão ter uma utilidade bem pequena, inclusive com o potencial de se transformarem em mais sofrimento. Há alguns meses, eu estava numa cidade do interior de Minas, eu fui fazer palestras.
E eu me sentei no intervalo e as pessoas vinham me contar 1000 coisas. Você viu a palestra nova do fulano? E me contava a palestra do fulano. E aí, saía dali, vinha outro e me dizia assim, não, e o livro novo do ciclano? Você viu? Saiu, tal. Aí saía dali, parecia que tinha uma ordem. Eu conversei com umas 6 pessoas, todas me contando muitas coisas. E falavam assim num tom quase festivo. Quando elas acabavam de falar, iam embora, o Espírito Yvon, um dos amigos espirituais que nos auxilia e orienta, disse para mim assim, repara, são pessoas intoxicadas com o Evangelho. E eu fiquei muito impactado com a fala dele, porque o Evangelho não era para intoxicar, né? Como é que pode o Evangelho intoxicar? Ele não é a cura? Claro que é a cura, desde que seja usado do jeito correto. Do contrário, nós vamos usar toda a sabedoria que a gente absorve na casa espírita simplesmente para criar uma noção de intelectualidade, para criar uma aparência, um verniz de santidade que é extremamente perigoso, porque nos torna fiscais da conduta alheia. E aí nós dizemos assim, você viu o fulano, ele separou, o fulano casou de novo, trocou de carro, mas está desempregado, o que está acontecendo? Eu não vou comentar, mas eu ouvi dizer que, né? Isso é o que tem de mais pernicioso para a nossa prática espiritual. E nós, enquanto espíritas, temos um grande tesouro nas mãos. Porque o trabalho que Allan Kardec realiza em sistematizar a informação dos espíritos, dando a elas sentido, coerência, nexo, é um trabalho incomum. Não há, bem da verdade, qualquer novidade nos ensinos espíritas que não possam ser percebidas ao longo da história da humanidade. A novidade é o método e a junção de todas essas verdades. Um olhar atencioso vai encontrar espiritismo na Grécia, na Índia, no Tibete, na China. Vai perceber os mesmos princípios na seita dos cátaros no século XIII e XII, na Europa, na França mais especificamente, até mesmo nas culturas ameríndias aqui do nosso continente. Mas o que Kardec faz é como aquela dona de casa que vai catar o feijão para preparar o almoço e que separa os grãos, os caroços que estão deformados, tira a sujeira, as pedras e permite que o alimento fique benéfico para quem dele vá se utilizar. Quando nós assumimos a nossa tarefa na casa espírita em busca de algum tipo de realização que seja externa, nós estamos pegando esse ensinamento que é muito bom e despejando nele veneno. Não importa se você tem uma caixa d'água de 1000 litros, se você despeja nela um copo de veneno, ela se torna veneno. E a gente vê que vira veneno. Às vezes a gente acaba a palestra e alguém diz assim, nossa, você falou tudo que minha esposa precisava ouvir. Às vezes a gente fala um negócio e vê uma pessoa cutucando a outra. Veneno. Veneno. Mas às vezes um veneninho ou outro não é vacina. Mas quando é muito, é veneno que intoxica e faz mal. Nós muitas vezes nos dedicamos a uma série de comportamentos estranhos, ou mais, comportamentos dúbios, através dos quais nós não assumimos as nossas fraquezas, não assumimos as nossas dificuldades, não assumimos as nossas carências, nos colocamos quase como que um super-homem, inatingível, uma mulher maravilha, intocável, enquanto no recesso do nosso mundo interior há como que erupções, cataclismos, abalos sísmicos diante da sina de ser orgulho, egoísmo e ignorância.
Portanto, há um tempo atrás, nós lemos uma assertiva do Papa, que eu tenho plagiado muito, e que é maravilhosa. É muito melhor que você seja ateu do que ser um espírita hipócrita ou cretino. E isso não é o Vinícius que vai medir, e nem é um palestrante famoso que vai medir. Se a sua frequência na casa espírita, se o seu contato com os estudos, com a prática e com a vivência do espiritismo não conseguiu te fazer uma pessoa um pouquinho mais desapegada, algo não vai bem, algo está errado. Chega a época de campanha de fim de ano na casa espírita, a casa recebe tênis sem cadarço, violão sem corda, calça rasgada, um pé de chinelo. Isso é o cúmulo, né? Eu estava fazendo essa palestra semana passada, uma moça falou comigo assim, um pé de chinelo. O que você faz com um pé de chinelo? Você tem que dar para a pessoa que tem uma perna só, né? E dá sorte de ser o pé que ela tem. Porque se você der o pé que não for o que ela tem, você ainda causa constrangimento. Isso não é desapego. Você está limpando sua casa, sua garagem. Desapego é outra coisa. Se a sua prática na casa espírita não é capaz de te levar a desenvolver uma noção de desapego um pouco mais elaborada, você precisa revê-la. Porque o desapego verdadeiro diz de você dar daquilo que você gosta, daquilo que te faz bem. Eu me lembro, foi uma das... Eu ainda não era casado com Carol, mas é uma das primeiras memórias que eu tenho dela. Nós fazemos um trabalho em Juiz de Fora de distribuir lanche para morador de rua. E Juiz de Fora é muito frio. E nós, no fim da noite, eu na época estava lendo muita coisa sobre o Chico, aquela biografia do Marcel Sotomayor, era bem mais novo, nós nem éramos namorados, nós temos quase 6 anos de casado. Não, 6 anos, tem mais tempo. Se eu falar errado, vai gerar problema para mim. Mas o fato é que nós não éramos nem namorados. Muito tempo. E aí no fim da noite, nós encontramos um senhor bem magrinho. Estava bem frio, eu estava usando uma blusa de moletom flanelada, que eu adorava. E eu pensei assim, agora é a minha vez de brilhar espiritualmente. Eu vou doar minha blusa para esse moço. E aí, quando eu disse que eu ia doar, tinha um outro rapaz que disse, não, deixa que eu dou. Estava com um casaco. Eu, nessa época, era muito magro. Muito magro. Muito mesmo. E aí a Carol disse assim, deixa ele doar o outro. Ele tem um pouco mais de carne que você vai sentir muito frio. E aí que eu fiquei mais enfesado, tirei a blusa, dei para o homem, fui para casa, sabe, empoderado. Dormi, sonhei a noite inteira com a minha blusa. No outro dia eu saí na rua para procurar o mendigo, para saber se ele estava com a minha blusa. Isso não é desapego, né? Não é o gesto externo só que define. O que define desapego é a sua condição voluntária de dedicar para alguém algo que você gosta. Portanto, se a sua prática espírita não é capaz de te tornar um pouco mais desapegado, ela não está dando resultado. Ela não está te fazendo melhor. Mas como que eu exercito desapego nessa rotina tão terrível, tão intensa? Será que dar as roupas, então, não é desapego? Para que seja, quando você for doar as suas roupas no fim do ano, ou quando você for doar, dentre todas aquelas que você já não usa, escolhe uma que você usa e que você gosta. Aquela que você colocava para ir num casamento ou em qualquer outro lugar. Dou um par de sapato que você gosta. Não precisa ser novo, tem que ser o que você gosta de usar. E dou o que você gosta, dedicando o mérito daquela doação para o benefício dos seres que serão beneficiados. Isso muda o contexto da sua prática. Da mesma forma se dá com o orgulho.
Porque o orgulho é aquela sensação que a gente tem de que é diferente do outro, de que é essencialmente diferente do outro. Nós tínhamos um companheiro que dizia assim: Deus gosta de todo mundo, eu sei, mas com certeza Ele gosta mais de mim. Tem certeza. Nós podemos até não verbalizar como ele, mas lá no fundo a gente tem aquela certeza de que Deus vai olhar para nós nos nossos pedidos, né? Nas nossas questões mais particulares. Bem, essa sensação de que nós somos diferentes dos outros, ela é muito perigosa, porque é ela que sustenta essas estruturas que nós estamos falando desde o princípio, da personalidade e do materialismo espiritual. Eu não sou diferente do outro. Eu não fui criado a partir de Deus, assim como todos vocês. Tomara, né? Esse Deus não é absoluto. Ele não é o infinito de todas as virtudes. Há alguma coisa fora de Deus, possivelmente fora de Deus? Não, porque se houver não é Deus, né? Não é absoluto. Se Deus é absoluto, se Ele cria a partir dele que é perfeito, e se Ele cria nele, Ele só pode criar algo que é perfeito, absoluto, como Ele mesmo. Onde que nós somos diferentes? Não é na criação, nem no destino. É no caminho que nos leva da tomada da consciência até o retorno para a casa do Pai. O que nos faz diferente é trajeto. E isso os Espíritos nos apresentam lá na questão 72, quando Kardec pergunta o que seria inteligência no espírito, e a resposta é uma espécie de individualidade moral. Quando nos tornamos inteligentes, somos aptos a trilhar um caminho único. Isso é que nos faz, então, diversos uns dos outros. Não é a essência, não é o destino. De modo que quando eu começo a achar que eu sou essencialmente diferente do outro, sofrimento só. Só sofrimento. E muitas vezes a prática espírita, quando ela é utilizada de modo leviano, gera no sujeito essa sensação de separação. Uma vez, no fim de uma conversa muito bacana com um companheiro aqui do estado do Rio, ele já não tinha mais argumentos para a gente conversar, e ele disse para mim assim: não dá para te explicar, Vinícius, você é muito novo. Quando você envelhecer, você vai entender o que eu estou te falando. E aí eu disse para ele: e eu te digo então que você é muito velho. E quando você rejuvenescer na próxima vida, você vai entender o que nós estamos conversando. Se a gente não tem espaço para entender que o outro é igual, e o outro é igual não é assim, algo simplesmente clichê. O outro tem direito de ter as ideias dele. O outro tem direito de ter os sonhos, os desejos. O outro tem o direito de ter a visão de mundo que lhe é característica. Sem isso, nós não nos tornamos praticantes espirituais genuínos. Entendem? Eu estou sempre querendo me comparar com o outro, daí eu digo assim: nossa, mas você viu o fulano? Você viu ela? Viu ele? Viu o outro? Que é coisa mais difícil do que a gente sentir prazer com a felicidade de outra pessoa? Se o seu companheiro de trabalho chega para você e diz assim: nossa, ganhei um aumento. Você vai dizer: que bom, mas no fundo você pensa: por que eu não, né? Doutor Bezerra manifesta-se através de um médium na reunião. Aí o outro pensa: mas por que não fui eu? A raiz disso tudo é o orgulho que perverte a mente. Somos seres iguais. Se a sua prática espírita não te faz perceber que você é igual a todos os outros seres, e não sou eu que estou dizendo isso, quem está dizendo isso é Lázaro, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a lei de amor. No princípio, o homem só possui instintos, instruído e depurado, sensações. No princípio só possui instintos, sensações, aí instruído e depurado, sentimentos, o ponto alto do sentimento, amor, mas não o amor como nós entendemos, diz ele, mas um sol interior que substitui a personalidade pela fusão dos seres.
Está textualmente dito para nós no Evangelho. O que é substituir a personalidade pela fusão dos seres? Não é a gente, todo mundo virar uma espécie de ameba coletiva e achar que nada tem sentido. Muito pelo contrário, é perceber que nós todos somos iguais exatamente na possibilidade de sermos diferentes. Isso não pode ser para nós motivo de atrito ou de violência. Por isso que assim, quando a gente vê algumas manifestações violentas e agressivas de alguns companheiros no seio do movimento espírita, pendam para qual lado da balança social e política estiverem pendendo, essas manifestações não são coerentes com o espiritismo. Daí você não precisa vestir a manta do espírita, sabe? Vai fazer o que você quer fazer longe. A violência não se justifica por nada. Por nada, 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 nada. Não interessa se a violência é contra um ou contra o outro, contra ele ou contra ela, não justifica. Muito menos num espaço de crença e de fé, como o espiritismo pretende ser. Por fim, se a nossa prática não é capaz de nos mostrar que a sabedoria verdadeira não vem apenas dos livros, porque essa é a grande diferença, né? Um indivíduo que tem facilidade intelectual compreende que a sabedoria está nos livros apenas. Mas os livros são incapazes de interagir com as pessoas. Uma vez passada a sua mensagem, eles não vão ter o potencial de vivenciar situações de atrito que a gente vivencia, de desafio, de dor. Nada disso. Os livros possuem uma mensagem gravada que, embora tenham repercussões maravilhosas, são limitadas. O livro é o prenúncio da prática, e a prática é um caminho interno. Se não é possível ouvir o ensinamento na casa espírita e praticá-lo, de alguma forma, esse ensinamento também é inútil. Nós tínhamos que ter em mente, quando a gente vai assistir uma palestra, 3 princípios. O primeiro deles é ouvir o ensinamento. O segundo é reter o ensinamento. E o terceiro é integrar o ensinamento à nossa rotina prática. Ouvir, reter e integrar. Quando a gente vai assistir uma aula na faculdade, na escola, o que for, a gente usa caderno, né? E a gente anota. Nós raramente anotamos os ensinamentos espirituais que nós ouvimos. Como é que a gente retém? Como é que a gente depois se apropria? Percebem? Então, quando a gente pensa em evoluir espiritualmente, nós temos que botar o pé no freio, olhar bem o cenário, a cristaleira da nossa prática espiritual, deixar cair tudo no chão. O que não quebrar é de verdade. O que quebrar, esquece. Vinícius, mas você está sendo muito radical, que é isso? Você é do time desses radicais que tem aí hoje? Olha, pior que não. Eu sou, inclusive, bem conservador. No entanto, o que nós precisamos é dar um sentido concreto para a prática espírita. Não um sentido fantástico, maravilhoso. Imaginar que a gente vai desencarnar, vai ter um aeróbus na porta do hospital esperando a gente. A gente vai entrar e vai voando para nosso lar, para andar naquele parque das águas, e namorar de mão dada, e ver os passarinhos, que ninguém sabe se é passarinho, se não é passarinho, porque tem passarinho no mundo espiritual, não tem passarinho no mundo espiritual. Entende que é meio maluco isso? É altamente alienante? Portanto, não existe um sentido último para a prática espiritual que seja externo. Todo o sentido da prática é interno. E aí vejam só, pensem em vocês mesmos, assim como eu agora vou pensar em mim. Nós não somos cheios de manias? Nós nos apegamos às mínimas coisas. Nós não nos sentimos assim, ofendidos às vezes quando alguém não nos valoriza, um pouquinho que seja? Já pensaram como seria mais fácil viver se nós estivéssemos livres dessas neuroses? Já pensaram como seria muito mais leve o nosso caminho se eu não me apegasse àquele companheiro, aquela companheira que atrasou 15 minutos comigo? Como seria muito mais fácil
se eu conseguisse sentir regozijo pelo bem do outro, não seria muito mais harmônica e integrada a minha vida com todos os seres, se eu tivesse uma percepção real de que esse mundo é transitório? Esse é o destino da prática, entende? É isso que a casa espírita deve promover em você, e deve promover a mim, e deve promover aquelas crianças que chegam para casa e vão fazer as tarefas da evangelização. Esse é o tesouro do Espiritismo. Interessante, porque quando nós começamos o trabalho na Morada do Caminho, é um cacófono, né? A instituição se chama Morada do Caminho, mas falando rápido vira Namorada. Lá em Bicas, nós tínhamos um impasse, porque a casa fica numa comunidade carente. E aí as pessoas queriam fazer assistência social tradicional. Roupas, mantimentos, comida. E a gente recebia muita resistência dos espíritos para fazer esse trabalho. Mas nós não entendíamos qual o critério dos espíritos resistirem se as pessoas precisavam daqueles itens. Eles diziam para nós: a cidade é muito pequena, as pessoas vão conseguir isso em vários lugares. Assistência social para vocês é café com broa. E aí, na época, a gente não tinha alcance para entender. Como assim café com broa? Vocês vão fazer uma garrafa de café e um tabuleiro de broa. Aí essa semana vocês vão tomar café com broa na casa de uma pessoa. Senta, toma o café, conversa, come a broa. Se sobrar broa e café, vai para outra casa. Se não, na semana seguinte, café com broa. Porque a coisa mais preciosa que vocês têm para transmitir para outras pessoas é o Espiritismo. O restante vem naturalmente. Na época nós não tínhamos entendimento para compreender isso. Depois, quando o tempo vem passando e a gente vem vivenciando outras experiências na casa, é que nós vamos tendo um pouco de clareza. Isso fazem 10 anos. Como os Espíritos foram sábios em nos orientar a respeito do café com broa. Porque o que nós temos para transmitir é isso. E é nesse ponto que a convivência se torna primordial. De modo que, quando nós pensamos em ir à casa espírita, ou quando pensarmos, é muito importante que a gente ponha um espelho bem na nossa frente e enxergue com clareza para quais doenças nós estamos buscando remédio. Se você é uma pessoa mesquinha, tudo bem. Muitos de nós somos. Entenda isso e busque remédio para a sua mesquinharia. Se você é uma pessoa que tem muito medo e que se sente só, vá à casa espírita com a prescrição médica em busca de coragem e de convivência. Se você se sente fraco e doente, busque a casa espírita à procura de força, de novo entendimento para a vida. Mas nós precisamos chegar aqui com um espelho da nossa própria condição, para que toda palestra, para que todo estudo, para que todo ensinamento deixe de ser um evento social, externo. O dia lá em Minas a gente diz de botar a roupa de ver Deus, ir no centro, toma o passe, vai para casa e diz: nossa Senhora, agora eu estou pronto, corpo fechado. É tempo perdido. É claro que é difícil falar disso, né? Sobretudo no momento em que a gente vê crescer tanto o espiritismo autoajuda. Em que a gente vê crescer tanto uma perspectiva de tratar o espiritismo como se fosse algum tipo de ansiolítico. Que a pessoa toma um comprimido e... fiquei na boa agora. Relaxei. O espiritismo é um novo paradigma de percepção da realidade. Ele não vai te fazer trocar de carro. Ele vai te fazer enxergar o mundo de uma forma diferente. Portanto, quando alguém apresentar para vocês, se apresentar para vocês, vestindo a capa do santo, com uma postura assim diferente,
e mais elevada, cai fora. Não conseguiu nem para ele. Não vai conseguir para você. Busquemos o ensinamento na prática simples, da convivência genuína uns com os outros, trocando experiências, trabalhando pelo bem daqueles seres que estão em maior sofrimento do que nós mesmos, ampliando o pensamento, inventariando o nosso mundo interno e seguindo adiante, sem excessos, sem abusos, sem arrogâncias. Do contrário, o Espiritismo terá falhado conosco. Ele não estará servindo para nós. Entendem? Difícil, né? Quando eu pensei isso foi bem ruim também. Começar a fazer um movimento de autoanálise. Mas bom é que nós temos o Evangelho. E melhor ainda que nós temos a filosofia espírita. Eu acho que eu já passei o tempo. Nós teremos um fim de semana aí de convivência. Amanhã nós estaremos aqui de novo. À tarde, que horas é amanhã? 4 horas, nós vamos estar conversando sobre mediunidade de novo.